Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Olá, muito boa tarde. São 15h35. Vamos então iniciando a partir de agora a edição desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, mais uma edição do Justiça na Tarde. Até agora há pouco estávamos aqui cobrindo, portanto, a cerimônia da abertura do ano do Judiciário, que encerrou agora há pouco. E daqui a pouco também nós vamos ter aqui nos nossos repórteres nos trazendo mais detalhes a respeito desta solenidade que contou, portanto, com presenças das autoridades dos 3 poderes da República: o Executivo, o Judiciário e também o Legislativo. Daqui a pouquinho, então, vamos ter mais detalhes com a nossa reportagem a respeito desta solenidade. Eu estou aqui nos estúdios já com o repórter, o Neto Costa. Nós já vamos conversar com ele, já que o STF homologa acordo entre PGR e 2 militares do núcleo 3 da tentativa de golpe. Neto, você que estava também cobrindo a solenidade, né? Enfim, encerrou agora há pouco. Agora você já está conosco aqui nos estúdios para nos trazer, portanto, mais detalhes dessa informação. Vamos lá, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Walter Lima. Importante essa data, a abertura do ano judiciário, né? A Rádio Justiça, juntamente com a TV Justiça, em sistema de pool, transmitiu ao vivo, direto do plenário do STF, mas outras decisões também impactam o judiciário. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologou os acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República e os militares Márcio Nunes de Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo Júnior, naquela ação penal a 2696 sobre a tentativa de golpe de Estado. Esses 2 militares integraram o núcleo 3, formado por 9 militares de alta patente e um agente da Polícia Federal. Em novembro do ano passado, a primeira turma do STF condenou os 2 militares por associação criminosa e incitação ao crime, delitos considerados de menor gravidade, após desclassificar a conduta dos réus para a associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Por essa razão, eles puderam substituir as penas impostas por acordos de não persecução penal ajustados com o Ministério Público, tendo em vista que houve a confissão dos crimes praticados e foram atendidos os demais requisitos previstos no Código de Processo Penal. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes observou que, no caso, o acordo é a medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços, proibição de participação em redes sociais, até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em um curso sobre democracia. Conforme as condições firmadas neste acordo, os militares se comprometeram a prestar serviços a comunidades ou à entidade pública por 340 horas, observando o mínimo de 30 horas mensais, em local a ser indicado pelo juízo da execução. Também pagarão R$20 mil referente à reparação, dividido em parcelas iguais e sucessivas. Por fim, Walter Lima, os militares estão proibidos de participar de redes sociais abertas, o que será fiscalizado periodicamente, e terão que fazer o curso sobre democracia, Estado de Direito e golpe de Estado, com carga horária de 12 horas. Eles não podem continuar a praticar os delitos objetos da ação penal e nem ser processados por outro crime ou contravenção penal. Essas, portanto, as condições desse acordo que o STF homologou, um acordo entre a PGR e 2 militares do núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Obrigado, Neto. Bom trabalho para você. Qualquer coisa, traga aqui para nós, tá bem?
Obrigado, Walter. Obrigado também a você. São 15h39, agora no horário de Brasília, portanto, encerrou agora há pouco a abertura oficial do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, por volta das 13h30, o Superior Tribunal Militar também, em solenidade, abriu o seu ano judiciário. E também às 14h, também no Superior Tribunal de Justiça, iniciou também a solenidade especial de abertura do ano judiciário. Inclusive lá, ao longo de 2026, os colegiados do tribunal, ou seja, do STJ, devem analisar casos de grande impacto jurídico e social sobre temas como benefícios previdenciários, planos de saúde, empenhorabilidade de imóvel e tributação sobre serviços de telecomunicação. Em matéria penal, devem estar em pauta discussões sobre livramento condicional, requisitos para a pronúncia e critérios para a aplicação, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Na primeira sessão, especializada em direito público, está previsto o julgamento do incidente de assunção de competência que discute o uso do faturamento hidráulico para a exploração de recursos energéticos de fontes não convencionais. O tema já foi objeto de audiência pública no tribunal, com a participação de especialistas e deve orientar as decisões em ações semelhantes em todo o país. Pois bem, são agora 14 horas, ou seja, 15 horas mais 41 minutos. Seguimos em frente aqui com o nosso Justiça na Tarde. Já está nos estúdios conosco o repórter, o Marcelo de la Libera. O Marcelo, ele também acompanhou, cobriu o evento que encerrou agora há pouco da solenidade de abertura do ano do Judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal. Né, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Walter, os nossos ouvintes. Um evento muito bem organizado, como sempre, né, Walter? Uma estrutura muito bem montada. A gente teve ali, em frente à Praça dos Três Poderes, a entrada principal do prédio histórico aqui do STF. E realmente muito bem organizado. A gente pôde notar que as autoridades... Muito rápido, né? Tudo muito rápido. O acesso muito rápido. Dos convidados, a solenidade em si. Isso, muito bem organizado. Uma hora praticamente foi o tempo que durou da abertura ao encerramento. E assim, muito bem organizado. Eu pude notar, né? Quer dizer, a infraestrutura realmente bastante organizada para este evento. E toda a imprensa nacional e internacional lá, as autoridades, enfim, nós estávamos lá e tinha uma expectativa em relação ao discurso do presidente Edson Fachin, né? E ele abriu o ano judiciário, Walter, defendendo uma fase de autocontenção do tribunal, após décadas de forte protagonismo institucional, né? Ele anunciou como prioridade da gestão dele a criação de um código de ética, e que terá como relatora a ministra Carmen Lúcia, que ele inclusive anunciou no seu discurso de abertura. E durante esse discurso o presidente afirmou que o momento histórico exige essa questão da autocorreção e equilíbrio entre os poderes, com o fortalecimento do sistema político para absorver demandas sociais que nos últimos anos acabaram sendo direcionadas ao Poder Judiciário, né? Segundo Fachin, a Corte precisa sinalizar por seus próprios atos que uma nova fase institucional está começando. Então, ao tratar dessa questão da autocontenção, dos novos desafios do tribunal, o presidente do STF destacou que a prioridade interna vai ser promover um amplo debate junto com os ministros sobre a integridade, transparência, com a construção de consenso em torno desse código de ética do STF. Ele também disse que a confiança pública é a base do Estado de Direito e que o compromisso ético deve orientar o exercício das funções públicas. O ministro avaliou que 2026 então marca esse novo ciclo, né, para a Corte, com foco nessa reconstrução institucional de longo prazo e também no equilíbrio entre os poderes. Defendeu ainda, Walter, uma reflexão de responsabilidade, de prestação de contas e também de fortalecimento da democracia. A gente tem essa primeira fala do Fachin. Vamos ouvir. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber
se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. É certo que este Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito Democrático. Nos momentos críticos, como na defesa do processo eleitoral e das urnas, o tribunal atuou para impedir erosões constitucionais. Por isso, o Brasil tem lições de democracia a oferecer, porque preservou suas eleições sem ruptura e com respeito à Constituição. Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Walter, o presidente do STF também apresentou as metas da gestão, né? Entre elas, a questão da modernização e humanização dos processos eletrônicos, a redução para até 48 horas na análise de medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência e a continuidade de mutirões em processos do Tribunal do Júri em ações com temática racial. Ele reforçou as diretrizes da administração com foco em integridade, transparência, fortalecimento da confiança do judiciário e destacou essa construção do consenso interno e o papel da ética na atuação institucional do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. Muito bem, Walter. Então, isso é um pequeno apanhado do que a gente vivenciou hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, né? Sobre a abertura do ano judiciário de 2026. Um ano, enfim, que chama bastante atenção, já que para muita gente, um ano mais curto, né, Della Libera, já que vamos ter muitos a eventos, Copa do Mundo ainda nesse primeiro semestre, depois vamos ter eleições gerais no segundo semestre, sem falar nos feriados longos que temos aí também pela frente. Mas sobre a notícia que você nos traz, muito importante, que a Rádio Justiça fez a cobertura total, com você inclusive cobrindo a chegada e saída também das autoridades, com toda certeza esse é um material especial que vai estar também na edição preparada pelo jornalismo da Voz do Brasil aqui do Supremo Tribunal Federal. Com certeza esse material vai estar nesse noticiário. Com toda certeza a gente vai trazer todas as informações, reafirmar o que foi dito pelo ministro Edson Fachin, com certeza vai estar presente na Voz do Brasil, nos demais jornais da emissora também. Só uma curiosidade, Walter, Sim. O presidente da República esteve presente e ele tem a prerrogativa de falar. Sim. Durante aí a abertura do ano judiciário. Em 2024, ele optou por falar. O ano passado ele não falou e esse ano ele optou por falar. Tá certo. Então é um registro que a gente faz aqui para o nosso ouvinte. Tá muito bem. O Della Libera, vai lá, mas qualquer coisa conta para nós aqui, tá bem? A gente volta. Um abraço para você. Valeu, muito obrigado. São 15h49 agora no horário de Brasília. Pois bem, já que estamos falando de ou seja, do início do ano do Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral também realiza nesta segunda-feira, só que a partir das 18 horas,
a sua sessão extraordinária de abertura do ano judiciário de 2026. A convocação foi feita pela presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia. Para a cobertura jornalística, não será exigido credenciamento prévio de profissionais da imprensa. Durante o recesso forense, que se estendeu até 20 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, os prazos dos processos em tramitação no tribunal ficaram suspensos. Assim, os prazos que começariam ou terminariam nesse período foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil após o recesso, conforme estabelecido pela portaria do TSE 552 de 2025. O plenário do TSE retoma, portanto, as sessões ordinárias, administrativas e jurisdicionais de julgamento de processos às terças, a partir das 19 horas, e às quintas-feiras, às 10 horas, no edifício sede do Tribunal em Brasília. Portanto, todas as sessões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do TSE no YouTube e também pela Rádio e TV Justiça. São 15h51 agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça. Muito obrigado aí pela sua sintonia. Deixa eu trazer aqui, no caso, a reportagem de Mairon Companon, é que o Tribunal de Justiça de Roraima também se prepara para a abertura do ano judiciário 2026. A cerimônia acontece agora à tarde na capital do estado. Vamos lá. A sessão solene está marcada para as 16 horas no Fórum Civil Advogado Sobral Pinto e reunirá autoridades do sistema de justiça e instituições parceiras. A cerimônia será conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Leonardo Cupelo, e terá transmissão ao vivo no canal oficial do Poder Judiciário no YouTube, pelo TJRR, contando com critérios de acessibilidade, como autodescrição, audiodescrição, libras e legendas. Vale destacar que o Judiciário em Roraima já está em plena atividade desde o dia 7 de janeiro, com o fim do recesso forense. E de lá para cá, algumas ações já ganharam destaque, como a assinatura de um termo de cooperação técnica com a Marinha para ampliar o atendimento dos oficiais de justiça, também por via fluvial. E teve ainda a realização de um evento especial voltado aos servidores aposentados, além do início das atividades da Vara da Justiça Itinerante em comunidades indígenas, no município de Uiramutã, levando serviços da Justiça a regiões de difícil acesso. Do Tribunal de Justiça de Roraima para a Rádio Justiça, Mairon Compagnon. Muito obrigado. São 15h53, agora no horário de Brasília, sempre atualizando você com as informações. Vão chegando, evidente, nós vamos disponibilizando para você. Você, claro, a gente agradece pela sua sintonia, você que está nos acompanhando tanto pela 104,7 FM, como também pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. E ainda, claro, pelo nosso canal 1.3 da nossa TV aberta. Bom, eu tenho aqui a informação, a notícia, de que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Vieira de Melo Filho, abriu hoje o ano judiciário de 2026, destacando a promoção do trabalho decente, da conciliação e da segurança jurídica como eixos centrais da atuação da Corte em 2026. Na primeira sessão jurisdicional do ano, ele fez um balanço dos resultados de 2025 e atribuiu os números alcançados ao esforço coletivo de todas as pessoas que trabalham no Tribunal, da Magistratura à prestação de serviços. Segundo o ministro, o desempenho do TST no último ano reflete compromisso institucional com a prestação jurisdicional eficiente. Em 2025, o tribunal recebeu 513.306 processos, entre novos casos e recursos internos, o que representa uma redução de 10,8% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram julgados 529.410 processos, um aumento de 3%.
O acervo atual é de 660.722 processos, com um crescimento de 6,4%. Esse cenário, a seu ver, impõe desafios relevantes para a Corte. Entre as prioridades apontadas está a redução da litigiosidade repetitiva, caminho para superar o elevado número de processos que chegam, portanto, à Corte. Segundo o presidente do TSE, tem pela frente o julgamento de 97 incidentes de recursos repetitivos e o avanço na formalização de uma jurisprudência de precedentes capaz de responder a essa demanda, sempre com respeito à independência judicial. São agora 15h55, seguindo em frente aqui com o Justiça na Tarde. Deixa eu trazer aqui a participação da Miriane Teles. É que projeto humanizado do Judiciário, ou seja, do Tribunal de Justiça do Acre, facilita a incorporação de padrões internacionais de direitos humanos nas decisões. Vamos então aos detalhes com a Miriane Teles. No evento da Corte Interamericana de Direitos Humanos na última semana, o Tribunal de Justiça do Acre apresentou o projeto Humanize, com destaque para o desenvolvimento de uma solução de inteligência artificial voltada à ampliação do alinhamento das decisões judiciais locais com o sistema interamericano. Na oportunidade, foi submetida a proposta de cooperação técnico-institucional. Além da Humanize IA, o projeto apresentado é composto por formações para magistrados, servidores, bem como a criação do Prêmio Humanize de Convencionalidade, para o reconhecimento das melhores práticas judiciais, e o Observatório Acreano de Direitos Humanos. O desembargador Laudivon Nogueira, presidente do tribunal, deu ênfase ao desafio de fortalecer uma cultura institucional permanente e qualificada sobre o exame de convencionalidade. Nesse sentido, destacou o potencial acreano considerando o cenário da região amazônica, formado por grande diversidade étnica, cultural e social. Entre elas, o destaque para questões transfronteiriças, populações indígenas, ribeirinhas e outras vulnerabilidades históricas. A participação do tribunal aconteceu no mesmo contexto em que o Conselho Nacional de Justiça lançou novos protocolos de direitos humanos. O desenvolvimento da solução de inteligência artificial, denominada Humanize IA, constitui um dos eixos estratégicos do projeto Humanize e tem como finalidade apoiar a aplicação qualificada e sistemática do controle de convencionalidade, promovendo decisões mais alinhadas à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Do Tribunal de Justiça do Acre para a Rádio Justiça, Miriane Teles. Ok, são 15h57, agora no horário de Brasília. Pois bem, estão abertas as inscrições para a terceira edição do Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário e Promoção de Dignidade, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Instituições públicas e privadas, organizações não governamentais, empresas, organizações de sociedade civil, instituições de ensino e agentes públicos têm até o dia 27 de fevereiro para submeter suas práticas. A premiação busca projetos ou programas inovadores focados em 4 eixos temáticos: responsabilidade social do Poder Judiciário, enfrentamento ao tráfico de pessoas, promoção da sociedade social e combate à discriminação e promoção do trabalho decente. Interessados podem inscrever mais de uma iniciativa, seja por autora ou autor ou por órgão. Para participar, é necessário comprovar a autoria e a implementação da ação há pelo menos um ano. Além disso, as práticas devem demonstrar eficácia e capacidade de replicabilidade. São agora 15h59, horário de Brasília. Vamos fazer o seguinte, vamos ir para o intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos retornar e vamos dar sequência, portanto, ao Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde.
Vamos nós, são 16 horas mais 6 minutos agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde, que você acompanha tanto pela 104,7 FM, como também nos acompanha pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda pelo canal 1.3. Pois bem, vamos já movimentar a repórter a Natália Pianegonda. A Natália, ela vem, portanto, do TST, com a notícia de que a Justiça do Trabalho realiza, nesta semana, a primeira ação itinerante da Política Nacional de Itinerância e Inclusão Digital da Justiça Trabalhista. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao Justiça na Tarde. Muito obrigado, por participar também e nos trazer notícias importantíssimas aí do TST. Muito boa tarde, Natália. Olá, boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. É isso mesmo, a Justiça Trabalhista vai realizar a primeira ação itinerante no contexto desta política, Walter, que foi aprovada em dezembro do ano passado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esta política, ela torna obrigatórias as ações itinerantes pela Justiça do Trabalho em todo o Brasil. E a primeira acontece nesta semana na cidade de Araguatins, de onde eu falo neste momento. Araguatins fica no norte do Tocantins, bem na divisa com Pará e Maranhão, na chamada região do Bico do Papagaio, onde está a comunidade que é o público-alvo dessa ação itinerante desta semana. São mais de 20 parceiros que se uniram à Justiça do Trabalho. Os atendimentos de cidadania que serão oferecidos por estes parceiros, por todos esses órgãos públicos, ocorrerão entre os dias 4 e 8 de fevereiro, entre 8 da manhã e 5 horas da tarde. Esse mutirão será na Escola Estadual de Tempo Integral Professora Oneide Mouzinho. E ele inclui, por exemplo, Walter e ouvintes, emissão e regularização de documentos pessoais, orientação jurídica, regularização fundiária, serviços da Previdência Social, serviços bancários, além de atendimentos com médicos, dentistas e testes rápidos de saúde. Será uma oportunidade de a comunidade aqui da região poder acessar uma série de serviços com uma diversidade de órgãos públicos para resolver suas questões em um só lugar e, o mais importante, tudo gratuitamente. As ações itinerantes do Poder Judiciário, elas têm o intuito de proporcionar e facilitar o acesso aos serviços da Justiça e também, por meio da parceria, os serviços de outros órgãos públicos às comunidades que ficam mais distantes, por exemplo, ribeirinhos, comunidades indígenas, quilombolas e também nas periferias. E a região do Bico do Papagaio foi escolhida para ser a primeira a receber esta ação em razão de uma série de fatores. Por exemplo, se identificou que aqui cerca de 70% dos trabalhadores atuam na informalidade. Além disso, dados do sistema de justiça apontaram para o elevado risco de trabalho infantil e também de trabalho escravo. Esta, como eu falei, é a primeira ação ao longo do semestre. Outras acontecerão, todas elas aqui na região norte do Brasil, e quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar o calendário, é só acessar tst.jus.br, as informações estarão lá, e também as redes sociais do TST, por exemplo, o Instagram, @TSTJus, é uma oportunidade de acessar serviços importantes para a cidadania de forma gratuita, rápida e em um só lugar. Esta ação chama-se Cidadania Aqui com Você. Walter. Natália Pianegonda, Natália que durante muito tempo esteve conosco aqui, também na reportagem da Rádio Justiça, e hoje nós estamos tendo aqui o prazer e o privilégio de ouvi-la no Tribunal Superior do Trabalho. Você é sempre muito bem-vinda, viu, Natália? Muito obrigada, Walter. Uma alegria falar com você e com os nossos ouvintes. Boa tarde para você. Muito obrigado. Boa tarde. São 16 horas mais 10 minutos, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente aqui com Justiça na Tarde. Pois bem, o primeiro núcleo de Justiça 4.0, ou seja, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, informou parcialmente sentença da comarca de Belo Horizonte, que condenou a empresa RSP Comércio de Roupas ao pagamento de R$21 mil por danos materiais a um modelo. A decisão manteve ainda a indenização de R$18 mil por danos morais a serem pagos de forma solidária pela loja e pelo Clube Atlético Mineiro devido ao uso não autorizado da imagem do profissional após o fim do vínculo contratual.
o modelo ajuizou a ação alegando que firmou contrato com a empresa para uma campanha de 6 meses com remuneração de R$18 mil. Segundo o autor, após o prazo, encerrado em 16/8/2023, sua imagem continuou sendo veiculada em campanha publicitária de promoção de Natal em parceria com o Clube Atlético Mineiro. Diante desses fatos, o autor pediu a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$70 mil, em razão da violação de seus direitos da personalidade e da associação indevida de sua imagem a um nicho distinto daquele em que atua, ou seja, no mercado de luxo. Também pediu R$30 mil a título de danos materiais, alegando que sua imagem foi utilizada comercialmente sem autorização por mais de 7 meses, além do período do contrato. Além disso, pleiteou o reconhecimento de lucro da intervenção, com a restituição dos benefícios econômicos que, segundo ele, teriam sido obtidos pelos réus às suas custas. Em sua defesa, a empresa afirmou que possuía contrato firmado apenas com a agência de modelos do réu, ou seja, inexistindo vínculo empregatício e ou relação com o autor. Alegou ainda que o período de 6 meses para a campanha publicitária não começava a valer na data em que o ensaio foi realizado. O Clube Atlético Mineiro e também o Atlético Mineiro SAF argumentaram que eram partes ilegítimas do processo, tendo em vista que o clube nada mais fez do que receber a imagem dos produtos em que disponibilizaria descontos para seus associados e as divulgou. Então, o juiz da Comarca de Belo Horizonte julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. Foi reconhecido o uso indevido da imagem após o vencimento do contrato, o que configurava ilícito passível de indenização. A sentença fixou o valor de R$18 mil pelos danos morais a serem pagos de forma solidária pelos réus e indeferiu os danos materiais e o lucro de intervenção, por considerar que o autor não provou o enriquecimento patrimonial específico dos réus decorrentes do uso da foto. Diante disso, as partes, portanto, recorreram. Pois bem, ao analisar os recursos, o relator, juiz de 2º grau, Maurício Cantarino, acolheu inicialmente preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento, uma vez que o juiz de origem condenou o Atlético Mineiro SAF solidariamente quando o autor havia pedido apenas sua responsabilidade subsidiária. Portanto, na reforma, parcialmente a sentença para reconhecer os danos materiais, fixando a indenização de R$21 mil para ou contra a empresa ZAC. Então, por isso, portanto, loja e clube de futebol devem indenizar modelo por uso indevido de imagem. Está aí, portanto, a notícia que vem do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Bom, deixa eu trazer aqui agora a participação do repórter Luiz Carlos Silva. É que no Ceará, a proteção e a valorização da mulher estão na agenda do Tribunal de Justiça durante o ano todo. E no período carnavalesco não é diferente. A campanha Carnapaz chega ao 2º ano com o objetivo de tornar os espaços de folia em ambientes seguros para as mulheres, como conta de Fortaleza o repórter Luiz Carlos Silva. Mas preste bastante atenção para todo tipo de agressão, violência contra a mulher, a gente mete a colher. O frevo Não Perca o Ritmo, Acerte o Passo dá o tom do período carnavalesco no Ceará, quando o assunto é combater a violência contra a mulher. A campanha Carnapaz, do Judiciário Cearense, utiliza o frevo de autoria de Jorge Guedes, Paula Bessa e Mona Mendes em spot de rádio e VT.
além de materiais impressos, para levar a mensagem ao público durante o pré-carnaval e o carnaval, como explica a presidente da Coordenadoria da Mulher do TJCE, desembargadora Vanja Fontinelli. A campanha do Karma Paz, ela reafirma uma diretriz central do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que é a promoção do respeito entre os gêneros. O objetivo do tribunal é fomentar a cultura do respeito, da equidade e da convivência pacífica por meio da disseminação de informações, do fortalecimento das redes de proteção e da atuação articulada das instituições que colaboram conosco, a rede de hotéis, a rede de restaurantes, de receptivos e de blocos, e além das secretarias de cultura. O Carnapaz integra uma política institucional que aposta na educação, na sensibilização social e na corresponsabilização coletiva como caminhos para a construção de ambientes mais seguros, acolhedores e igualitários. O Carnaval, apesar do clima típico de alegria, é também um período marcado pelo aumento do número de casos de importunação contra mulheres. Mas o enfrentamento à violência não pode se limitar apenas a esse momento. A desembargadora Vanja Fontinelli reforça que o TJCE entende essa luta como um trabalho permanente, que exige ações contínuas de prevenção e acolhimento das vítimas. O Karma Paz não é uma ação isolada, mas parte de um conjunto contínuo de campanhas desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Essa diretriz está presente em iniciativas como Arte para Transformar, Cada Traço um Ato de Respeito às Mulheres, que é uma campanha desenvolvida com alunos do ensino médio. Respeito é um gol de placa. Conviver sem medo, voltada para os condomínios. Respeito é o melhor exercício, que é desenvolvido em academias e espaços de práticas esportivas. Cada campanha, ela dialoga com um público específico, mas todas compartilham o mesmo compromisso institucional com a construção de uma cultura de respeito, equidade e paz. Se te agride, você já sabe a senha. Acione a Maria da Penha. Do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Carlos Silva, para a Rádio Justiça. Muito obrigado, Luiz Carlos. São 16h18. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Muito obrigado, você sintonizado conosco, também nos acompanhando pelo canal do YouTube da Rádio Justiça e ainda pelo canal 1.3. E vamos em frente aqui, sempre atualizando você com as notícias do Judiciário. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou a constitucionalidade parcial da Lei Municipal 4.925 de 2025 de socorro, que estabeleceu a criação da carteira de tipo sanguíneo para possibilitar atendimento médico mais ágil, eficaz e seguro em situações emergenciais. A decisão foi unânime. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Prefeitura de Socorro alegou que a Câmara Municipal feriu o princípio da independência e harmonia entre os poderes ao tratar de matéria exclusiva do Executivo e usurpar atribuições pertinentes à administração. No entanto, o relator do processo, desembargador Ademir Benedito, ressaltou que a norma não se enquadra no rol de matérias reservadas ao chefe do Executivo e apenas confere efetividade a uma política pública na área da saúde, aspas, ao possibilitar sua instituição no município com única e exclusiva finalidade de garantir melhorar a efetivação da prestação de serviço destinado à saúde pública, não se verifica tenha o legislador municipal determinado ou imposto obrigação ao administrador de como fazê-lo, fecha aspas. Ainda segundo o relator, a lei prevê em seus artigos a observância da competência dos órgãos públicos, legislação vigente e limites orçamentários para a realização das medidas necessárias ao alcance da pretensão normativa. Apenas em relação ao artigo 4º, a norma foi julgada inconstitucional por fixar prazo de 90 dias após a publicação para que o Executivo regulamente a lei, aspas.
embora seja necessária a regulamentação para a execução da norma, de fato, a supracitada determinação incorre na violação ao princípio da separação dos poderes, já que inexiste norma constitucional impositiva de prazo para regulamentar ato típico do Poder Executivo, descabendo ao Poder Legislativo impô-lo como fez, fecha aspas, concluiu. É isso aí, são agora 16 horas mais 21 minutos no horário de Brasília e vamos nós aqui sempre atualizando você com as informações. Eu tenho aqui a repórter Carolina Chaves, que a TV Justiça estreia hoje uma nova programação, mais dinâmica, com mais conexão, interatividade e ao vivo. A Carolina Chaves, repórter da TV e Rádio Justiça, fala das novidades. Desde que foi validada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012, a Lei da Ficha Limpa virou o símbolo do combate à corrupção na política. A criação da Lei da Ficha Limpa ela é muito voltada a ações que podem prejudicar o processo eleitoral, que é o nosso processo, né, confirmado ali pela sociedade com o contrato da acreditação do funcionamento do órgão, né, de como funciona o processo democrático, com a sociedade, com o governo praticamente. A Lei de Inelegibilidade de 2010 estabeleceu que candidatos condenados por órgãos colegiados ficariam fora das eleições por 8 anos. Mas na prática o tempo de espera era maior, pois a contagem só começava após o fim do cumprimento total da pena. Antes da lei do Ficha Limpa, nós tínhamos um prazo de inelegibilidade de 3 anos, que muitas vezes era cumprido ainda no exercício do mandato. Quer dizer, a pessoa, o candidato, cometia determinadas irregularidades e para um mandato de 4 anos, a sanção de inelegibilidade era cumprida ainda no exercício do mandato. No final de 2025, o cenário mudou. Uma nova lei organizou esse relógio da inelegibilidade. Agora, os 8 anos começam a contar imediatamente a partir da condenação ou da perda do mandato. A ideia é evitar que um político fique impedido por 15 ou 20 anos por um único processo. Mas a flexibilização não é para todos. Crimes graves como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro continuam seguindo o rigor máximo. Além disso, os vetos presidenciais impediram que essas novas regras beneficiassem quem já estava condenado, mantendo a regra antiga para esses casos. Para o professor Carlos Caputo Bastos, o cenário para a montagem das candidaturas este ano exige cautela jurídica redobrada dos partidos. É importante dizer que a lei de inelegibilidades não trata apenas de crimes, né? Existem outras hipóteses, como por exemplo a renúncia a um mandato eletivo, que nem de longe é um crime, né? A expulsão de órgão de classe, que tampouco pode ser atribuída a algum tipo de criminalidade, quer dizer, nem tampouco passa perante o Poder Judiciário uma sanção dessa natureza, mas a ideia é que a lei de inelegibilidade possa congregar todas as hipóteses em que a vida do candidato torna-se incompatível com o exercício do cargo público representativo. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Obrigado, Carol. São 16h24, agora no horário de Brasília. Pois bem, a contribuição do ambiente de trabalho, ainda que não exclusiva, é suficiente para gerar a responsabilidade da empresa sobre doença adquirida. Com essa fundamentação, a 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, condenou uma empresa a pagar R$15 mil por danos morais a uma mulher que desenvolveu transtorno de ansiedade generalizada depois de ser acusada de copiar documentos sigilosos da empresa. No processo, a autora disse que foi ameaçada, excluída de reuniões em seu setor, acusada de condutas ilícitas e teve sua bolsa revistada durante ou distante de vários colegas. Com o agravamento do quadro emocional, ela buscou atendimento médico e foi afastada pelo INSS por cerca de 3 meses. Em juízo, sustentou que o ambiente hostil
contribuiu para o desenvolvimento de transtorno de ansiedade generalizada e pediu indenização por danos morais em razão do assédio sofrido. Pois bem, em primeira instância, o juiz Daniel Lisboa, da Vara do Trabalho de Navegantes, Santa Catarina, reconheceu a responsabilidade da empresa. Aspas, os episódios de cerco comprovados nos autos, especialmente a exclusão da autora de reuniões, somados ao episódio presumido da revista em seus pertences, configuram condutas assediadoras capazes de desencadear a enfermidade por ela portadora, qual seja o transtorno de ansiedade generalizada, fecha aspas, escreveu, portanto, o magistrado, fixando indenização de R$15 mil a título de danos morais. A empresa recorreu ao TRT-12, alegando que não tinha conhecimento dos fatos narrados pela trabalhadora. O colegiado negou o recurso. A relatora do caso, magistrada Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, afirmou que o desconhecimento dos fatos gera a presunção de que as alegações da trabalhadora são verdadeiras. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, o representante da empresa designado para a audiência tem o dever de conhecer o que aconteceu. A relatora concluiu afirmando que o perito do processo confirmou a relação entre a conduta patronal e o transtorno de ansiedade desenvolvido. Ela ainda reconheceu o nexo concausal entre a doença adquirida e o emprego da autora e ressaltou que a contribuição do ambiente de trabalho, ainda que não exclusiva, é suficiente para gerar a responsabilidade da empresa. Tá aí, então, aí a notícia. E vamos em frente. São agora 16 horas mais 28 minutos, horário de Brasília. Quem chega é o Neto Costa, repórter da Rádio Justiça, para nos dizer que a servidora que pediu exoneração para assumir um novo cargo terá o direito de ser reconduzida ao cargo anterior. A decisão é da Justiça de Minas Gerais e o repórter, o Neto, conversou com um especialista no direito público sobre o assunto. Vamos acompanhar. O juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais de Ouro Fino, Minas Gerais, determinou que o Estado de Minas Gerais promova a recondução de uma servidora após ela ter pedido exoneração para assumir outro cargo público e ainda durante o estágio probatório ter desistido da nova função. Para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Pedro Rodrigues, especialista em direito público. Doutor Pedro, obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito boa tarde a todos, estamos à disposição. Doutor Pedro Rodrigues, neste caso, o magistrado entendeu que, diante da omissão da legislação estadual, é possível aplicar, por analogia, o artigo 29 da Lei 8.112 de 1990, assegurando assim o retorno ao cargo anterior em nome da isonomia, razoabilidade e eficiência do serviço público? Exatamente. Esse caso é um caso emblemático porque ele referenda uma jurisprudência que já é guiada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e também um entendimento validado em outros tribunais de justiça, no sentido que a Lei 8.112, quando houver uma lacuna legal das legislações estaduais, ela pode ser aplicada. Esse seria um primeiro ponto. E o segundo ponto é essa interpretação extensiva e garantidora de direitos da própria Lei 8.112, no sentido da recondução ser possível mesmo em casos de reprovação no estágio probatório. Temos um cenário onde não se faz sentido permitir a recondução quando há reprovação no estágio probatório e negá-la quando haveria uma desistência daquele servidor que já era estável em um cargo anterior. Bem colocado. Nesse caso, doutor Pedro, a autora da ação contou que foi aprovada no concurso público do TJ de Minas Gerais, tomou posse em junho de 2020 e passou a atuar como oficial judiciário em Pouso Alegre, Minas Gerais,
Em maio de 2024, ela foi aprovada em outro concurso, promovido pelo município de Osasco, em São Paulo, para o cargo de fiscal tributário, motivo pelo qual solicitou a exoneração do Tribunal Mineiro. Após refletir sobre a trajetória profissional, manifestou interesse em retornar ao cargo anterior e pediu administrativamente a recondução. O pedido, no entanto, foi negado sob o argumento de não haver previsão legal na norma estadual e de que a exoneração já havia produzido efeitos. Foi por isso, então, né, doutor Pedro, que ela recorreu à justiça? Exatamente. A busca do judiciário nesse caso foi justamente por conta da jurisprudência garantidora dessa segurança jurídica, dessa eficiência no serviço público e principalmente por uma análise que necessita ser razoável e proporcional. A partir do momento que você tem uma negativa por um aspecto totalmente burocrático, que é a ausência de previsão legal ou mesmo a operacionalização da exoneração, você desconsidera uma estabilidade anterior que a servidora tinha, uma carreira totalmente sem máculas ou sem qualquer questão disciplinar que impedisse o seu retorno, além, obviamente, do fato de estarmos falando de uma jurisprudência que vem se formando no sentido de garantir também esse direito, não só, como nós falamos, aquele servidor que é reprovado no novo estágio probatório, mas aquele que, por desistência, por questões pessoais, busca esse retorno para o tribunal de origem, para o órgão de origem. Essa estabilização, ela garante para o servidor esse direito e não há que se falar em operacionalização de qualquer fato impeditivo de modificação pelo próprio pedido de exoneração anterior. Então, mesmo quando a exoneração ocorre a pedido, a lógica do Instituto da Recondução deve ser preservada, né? Pois seria incompatível com a razoabilidade e a eficiência administrativa permitir a recondução apenas em caso de reprovação, como o senhor já colocou, mas negá-la quando há simples desistência, né? Então, nesse caso, a recondução foi determinada, o juiz aceitou o pedido dessa servidora e determinou, então, que o Estado promova a recondução da autora da ação ao cargo de oficial judiciário, né, doutor Pedro? Exato. A gente precisa ter um ponto de partida de que, diferentemente da Lei 8.112, que é muito mais ampla em diversos aspectos, as leis estaduais, em sua maioria, não têm o instituto da vacância para posse em cargo inacumulável. Então, quando um servidor passa em um novo concurso e tem essa impossibilidade de acumulação de cargos, ele não tem outra escolha a não ser pedir a exoneração, porque a lei estadual não prevê, tal qual a 8.112, essa vacância para cargo público inacumulável. Então, ele não tem outra saída para romper o vínculo que não seja a exoneração. A partir daí, caso venha a ter um cenário como o que ocorreu nesse caso, de uma desistência de um estágio probatório, essa recondução e essa aplicação analógica e proporcional, razoável da 8.112, especialmente por conta dessa lacuna da lei estadual, ela é uma medida que se aplica e foi muito bem considerada nesse caso pelo juízo de origem. Ou seja, há aí, ou houve nesse caso desta decisão, uma isonomia entre servidores federais e estaduais. Exatamente. Especialmente por conta de uma legislação estadual lacônica. E a gente tem essa previsão, respaldada novamente pelo STJ, de aplicabilidade subsidiária e analógica da 8.112 em vários casos, onde você não tem, como é o caso, a proibição vinda da lei estadual, e mais do que não ter a proibição, você tem uma lacuna, você não tem uma previsão quanto àquilo. Então a jurisprudência vem se pautando bastante nessa aplicação de uma legislação em prol do servidor público, que é mais completa, que é a 8.112, naqueles casos que a legislação estadual não tiver uma aplicabilidade específica.
sobre decisão da Justiça de Minas Gerais, que mandou o Estado recontratar uma servidora que foi exonerada em razão de ela ter desistido de assumir um novo cargo ainda no estágio probatório. Tivemos a satisfação de conversar com o advogado Pedro Rodrigues, especialista em direito público. Doutor Pedro, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, fico à disposição. Uma boa tarde a todos. São 16 horas mais 36 minutos. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Pois bem, na manhã da última sexta-feira, o projeto Registro Cidadão da Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial do Maranhão garantiu atendimento para emissão da segunda via de certidão de nascimento ou casamento para 148 pessoas. A iniciativa, que assegura a atualização documental e acesso a serviços sociais e de saúde, foi promovida pelo Tribunal de Justiça e realizada na sede do Centro de Acolhimento de Atenção à População em Situação de Rua, que funciona no prédio do antigo Viva Cidadão, localizado na Avenida Beira-Mar, em São Luís. Voltado para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social, o mutirão Pop Rua Ajude contou com a parceria de vários órgãos e a oferta de dezenas de serviços. A Congex garantiu a atualização das certidões de nascimento e casamento, solucionando o problema de quem não possuía a certidão atualizada para acessar outros documentos e serviços públicos. Esta edição do Registro Cidadão contou com o apoio da Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Maranhão e profissionais dos cartórios da 3ª e 4ª Zonas de Registro Civil de São Luís. Os esforços realizados pela Corregedoria Extrajudicial, em parceria com os cartórios de registro civil de pessoas naturais, têm proporcionado o resgate da cidadania. Com as mudanças em sistemas e bases de dados governamentais, milhões de cidadãos e cidadãs precisam utilizar documentos e informações para garantirem acesso a serviços públicos, a exemplo dos programas de transferência de renda e previdência social. São 16h38 agora no horário de Brasília. Seguimos em frente, chegando o Marcelo de la Libera, repórter da Rádio Justiça. É que está instituído o Fórum Sistematização Nacional de Apostas. A iniciativa foi do governo federal. O Ministério da Fazenda instituiu, por meio de portaria, o Fórum para a Sistematização Nacional de Apostas. O colegiado foi criado no âmbito da Secretaria de Prêmios e Apostas e tem como finalidade promover a articulação entre a União, os estados e o Distrito Federal. A iniciativa busca organizar o diálogo federativo sobre a exploração de modalidades lotéricas. O objetivo é reforçar a segurança jurídica, a transparência e a integridade do setor. A medida também prioriza a proteção do apostador e da economia popular. O novo fórum funcionará como um espaço permanente de coordenação institucional entre os entes federativos. A proposta é estimular a troca de informações, experiências e boas práticas regulatórias e operacionais. O ambiente permitirá o aperfeiçoamento das normas e o planejamento de ações conjuntas. A integração de dados e informações estratégicas está entre os eixos centrais do trabalho. O fórum não substitui as competências legais dos participantes, mas organiza o debate técnico e institucional. A estrutura do fórum será composta pela Secretaria de Prêmios e Apostas, que atuará como coordenadora, e por representantes dos estados e do Distrito Federal. Cada ente indicará um titular e um suplente, com adesão formal por meio de termo específico. A Secretaria também exercerá a função de Secretaria Executiva, responsável pela organização das atividades e das reuniões. Não haverá quórum mínimo para os encontros. As conclusões não terão caráter deliberativo nem vinculante. As reuniões vão acontecer 4 vezes ao ano de forma presencial, remota ou híbrida, além de encontros extraordinários quando convocados. A Secretaria poderá convidar órgãos públicos, entidades privadas e representantes da sociedade civil conforme a pauta. A portaria prevê ainda fóruns temáticos temporários para aprofundar assuntos específicos do setor.
A participação será considerada serviço público relevante sem remuneração. O termo de adesão deve estar disponível em até 45 dias. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. Obrigado, Marcelo. São 16h41, agora no horário de Brasília. Bem, balanço feito pela primeira vara da infância e da juventude do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal identificou que em 2025, 7.071 autorizações de viagem para crianças e adolescentes foram emitidas. Esse serviço é uma das atividades mais demandadas ao longo do ano. Os destaques vão para janeiro do ano passado, período tradicional de férias. Nele foram 943 autorizações, enquanto que em fevereiro foram 489. No recesso do meio do ano, os números voltaram a crescer. 544 autorizações em junho e 1.326 em julho. Já no fim do ano, a demanda se manteve elevada, com 458 autorizações em novembro e 1.076 em dezembro. De acordo com a supervisora do Núcleo de Apuração e Proteção no APRO, Ana Luísa Simões Miller, um dos diferenciais do TJDFT é a oferta do serviço de autorização de viagem tanto no Aeroporto Internacional de Brasília quanto na rodoviária interestadual. Isso coloca o tribunal entre os poucos do país a disponibilizar atendimento permanente nesses dois pontos estratégicos. A iniciativa garante mais comodidade às famílias, assegura orientação imediata, evita a frustração de viagens interrompidas, garante a proteção dos direitos de crianças e adolescentes e amplia o acesso à justiça. Aspas. Trata-se de um serviço que proporciona muita comodidade e facilidade ao usuário. No caso específico da rodoviária, há um forte viés social, pois alcança uma população extremamente carente. Muitas vezes são pessoas que sequer têm conhecimento da necessidade da autorização de viagem e que nem sempre dispõem de recursos financeiros, nem mesmo para um lanche ou para se deslocarem a outro ponto onde poderiam obter essa autorização, explicou a supervisora. O balanço do período reforça a relevância social do serviço prestado pela Justiça da Infância e da Juventude, que alia orientação, proteção integral e cidadania. É isso aí, são 16h43, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente aqui com Justiça na Tarde, sempre atualizando você. E quem chega agora é a repórter Emanuele Falquetto. Que formação sobre ações coletivas. Esse foi o tema da palestra ministrada pelo conselheiro Silvio Amorim Júnior, do Conselho Nacional de Justiça, na Escola do Poder Judiciário do Acre. Vamos acompanhar. Questões climáticas, de saúde, enfrentamento à Covid-19, proteção à mulher, atendimento às pessoas em situação de rua, violação massiva dos direitos humanos dentro do sistema prisional são exemplos de processos que passaram no judiciário e os resultados ultrapassaram as sentenças, impactando na garantia dos direitos fundamentais. Para aperfeiçoar a prestação jurisdicional na área, o Tribunal de Justiça do Acre e a Escola do Poder Judiciário realizaram nesta quinta-feira, dia 29 de janeiro, a palestra Ações Coletivas, com Silvio Amorim Júnior, do Conselho Nacional de Justiça. Durante a formação, o palestrante apresentou o trabalho do Fórum Nacional de Ações Coletivas, que monitora as ações judiciais coletivas que envolvam situações estruturais e interesses coletivos. Esse tipo de processo acaba por contribuir com a formulação e implantação de políticas públicas e de garantias básicas ao estabelecer parâmetros e determinar acesso à saúde, proteção e educação. O conselheiro enfatizou que o julgamento de ações dessa natureza
natureza não finaliza com a sentença, mas sim com a solução do problema. Silvio Amorim elogiou a atuação do Judiciário do Acre por todo o trabalho no atendimento à população acreana, especialmente quanto às vulnerabilidades. O TJ do Acre, é preciso ser dito e realçado, destaca-se nacionalmente ao conquistar por 2 anos consecutivos, como foi mencionado aqui logo no início, em 2024 e 2025, o selo ouro no prêmio CNJ de qualidade. Trata-se de um reflexo direto das boas práticas de governança, inovação e transparência empregadas, a demonstrar compromisso real na direção de oferecer justiça célere e eficiente e assegurar, por conseguinte, a densificação dos direitos fundamentais aqui no Acre. A presidente em exercício do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari, ressaltou a importância de formações na área que estimulem a reflexão e o compartilhamento de experiências e que aperfeiçoem os serviços prestados. Do Tribunal de Justiça do Acre, para a Rádio Justiça, Emanuele Falqueto. Obrigado, Emanuele. Pois bem, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal prendeu um advogado suspeito de aplicar golpes em uma servidora pública aposentada. A reportagem é do Marcelo Della Libera. Uma idosa de 79 anos perdeu quase R$1 milhão após cair em um golpe aplicado por um falso advogado, indicado por um vidente, segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal. Para explicar o caso, conversamos um pouquinho a respeito dessa situação. Entrevistamos agora Eduardo Araújo, advogado especialista em direito criminal. Seja muito bem-vindo à Rádio Justiça, doutor Eduardo. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que se deu esse caso e como ele foi enquadrado pela legislação brasileira. Olá, Marcelo. Olá a todos que nos ouvem. É sempre um prazer contribuir com a Rádio Justiça. Bem, como você bem introduziu, é um caso de uma idosa que supostamente foi vítima de um golpe, né? Ela teria procurado um vidente ali na região central de Brasília, na região da rodoviária de Brasília, e esse vidente teria, após ela ter tido aí um problema num processo judicial, ter sofrido uma perda aí, num processo judicial, ela teria procurado esse vidente que teria então indicado esse advogado que, segundo consta das informações, ao longo desse período de 3 anos, teria feito algumas solicitações de dinheiro que já somariam aí quase R$1 milhão, né? Então, diante desse acontecimento, a família dessa pessoa, dessa vítima, tomou conhecimento dos fatos, procurou a delegacia, porque esse suposto advogado estaria em situação de flagrante, porque estaria exigindo aí uma quantia de mais de R$100 mil. Então, diante dessa situação de flagrância, ele acabou sendo preso e, segundo a nota emitida pela própria Polícia Civil, ele estaria enquadrado no crime de estelionato com a causa de aumento por conta da vítima ser maior de 70 anos. Doutor Eduardo Araújo, a conduta descrita se encaixa no crime de estelionato previsto no Código Penal? Exato. A princípio, sim. Pelo que foi noticiado, sim. Estelionato é, de fato, você induzir uma pessoa a um erro, né? E pelo que foi noticiado, me parece que era o caso. Essa pessoa que está presa seria um advogado que estaria com o seu registro de ordem suspenso lá na OAB de Minas Gerais e, portanto, ele não poderia exercer a advocacia, como me parece que não foi o caso. Ficou de fato somente na promessa de fazer, portanto, estaria aí o elemento do estelionato, que seria de fato essa coisa simulada para induzir essa idosa a erro. E o fato dessa vítima ser idosa, isso agrava a responsabilização criminal do suspeito? Sim, sem sombra de dúvida. O estelionato está descrito lá no artigo 171, né? Inclusive é popularmente conhecido, né? A pessoa fala, aquela pessoa é 171, então já remete ao artigo do estelionato. E no próprio artigo 171, no parágrafo 4º, ele prevê a possibilidade de aumento dessa pena de 1/3 até o dobro em caso do crime ser cometido contra a vítima maior de 70 anos. Pelo que foi noticiado, a vítima desse caso, ela teria 78. Então se aplicaria aí, pelo menos em tese, essa causa de aumento. A criação de um vínculo, né, pessoal, de confiança com a vítima também tem relevância jurídica na apuração desse tipo de crime? Sim, existe uma causa de aumento geral, que é a da quebra de confiança, né? Quando você comete o crime justamente nessa quebra de confiança, porque pressupõe que houve aí, de fato, uma dissimulação um pouco maior, uma preparação um pouco maior até o cometimento daquele crime ou até o exaurimento daquele crime. Então, esse fato
de você quebrar a confiança de uma pessoa para cometer determinado crime, é considerado como uma causa de aumento geral. E também o uso de uma falsa atuação profissional, ele recai exatamente aí? Ou tem algum outro crime que pode ser caracterizado por conta disso, né? Isso contribui para a tipificação penal, no caso? Eu penso que haveria aí, e há, uma certa discussão, tanto jurisprudencial quanto teórica, acerca de se caberia a imputação também pelo crime de exercício legal da profissão. Primeiro, porque é possível que o delegado, a princípio, tenha imaginado que esse crime estaria absolvido pelo crime de estelionato, não é? Então não poderia haver aí a aplicação desse crime específico de exercício legal da profissão, mas é possível, com o aprofundamento das investigações, que outras áreas e outras coisas apareçam, como, por exemplo, se aprofundar numa possível participação dessa pessoa que indicou esse suposto advogado, se essa pessoa se beneficiou de alguma forma, e se sim, ela também poderia ser incluída aí nessa eventual denúncia que está por vir. Doutor Eduardo, quer dizer, a gente está falando de um caso aqui de quase R$1 milhão, né? Um golpe em uma idosa de 79 anos. Onde há falha? Existe falha legislativa para coibir esse tipo de situação? A lei precisa avançar? Qual é a sua interpretação, considerando a sua especialidade em direito criminal? Veja, eu penso que da parte legislativa a gente está bem amparado. Como você bem falou, é um crime que está lá, descrito no Código Penal, é o estelionato. Existe essa causa de aumento pelo fato dela ser idosa, existe a causa de aumento de quebra de confiança. Pode existir também aí a aplicação de um outro dispositivo legal que está lá no artigo 71, que é o crime continuado, né, porque me parece que, segundo a matéria, isso teria acontecido aí ao longo de 3 anos. Então, todas essas situações, elas agravam, penalmente falando, a situação dessa pessoa. Então, assim, do ponto de vista da lei, a lei ela não falta, a lei ela cobre. Eu acredito que a questão vem de outros mecanismos, né? Abrir essa discussão de como a gente hoje trata e trabalha os nossos idosos, como a gente faz para se manter presente. Eu acho que a discussão é mais por esse caminho do que propriamente penal e criminal. E que medidas legais, então, a gente pode adotar para ajudar a proteger os nossos idosos assim, desses tipos de golpes? A Polícia Civil está sempre à disposição para receber denúncias, né? De fato, eu acredito que o mais efetivo nessa situação de golpe é, de fato, nós criarmos uma rede familiar, uma rede de amigos, em que a gente possa conversar sobre as situações e as pessoas possam nos alertar caso alguma coisa fora desse padrão aí aconteça. E se chegar a acontecer, como eu falei, os canais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e, em alguns casos, também do próprio Ministério Público, também estão à disposição da população para receber essas denúncias. Então, eu acredito que o mais importante aqui é, de fato, a gente disseminar essa ideia de que a gente precisa conversar mais, a gente precisa estar mais entrosado, a gente precisa estar mais em grupo para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque, geralmente, esse tipo de golpe, ele pega aquelas pessoas que estão mais isoladas, aquelas pessoas que têm pouca informação ou não têm tanto onde conseguir informação. Então, o fato de estar próximo de várias pessoas pode ajudar aí a ser uma barreira para que esses golpes não aconteçam. A gente observa também aqui no nosso exercício profissional, doutor Eduardo, que eventualmente também as pessoas idosas ficam com vergonha, uma vez que elas se veem enredadas em um golpe, né? E acaba não falando para os familiares por vergonha. E pode-se continuar esse golpe. Então é importante essa aproximação da família, como o senhor está dizendo, né? Sem dúvida. Eu acredito que, da mesma forma que a gente também tem a responsabilidade pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, os nossos idosos também. Então, criar essa rede é super importante, justamente para que eles se sintam acolhidos, para que eles entendam que ali dentro daquele espaço eles podem falar sobre qualquer coisa, que eles possam perguntar, porque a gente tem que entender, principalmente falando dos idosos, que é de uma geração que é anterior, inclusive, ao uso da internet, do smartphone, do computador, que obviamente que dúvidas vão surgir, e muitas vezes quem é mais novo, que está naquele ritmo mais acelerado, às vezes não tem tanta paciência de ajudar a ensinar a mexer num aplicativo, etc. e tal. Então isso acaba, de certa forma, isolando ainda mais, como você bem pontuou, esse grupo social. Então, eu acredito que é uma responsabilidade conjunta de todos nós, uma mudança de mentalidade para que a gente possa, de fato, reabrir esses canais, esses espaços, para que nossos idosos, nossas crianças, nossos adolescentes, enfim, as mulheres, todas as pessoas, elas se sintam ali seguras dentro dessa rede.
Maravilha, doutor Eduardo. A gente falou aqui de um caso de uma idosa de 79 anos que perdeu quase R$1 milhão após cair em um golpe aplicado por um falso advogado que teria sido indicado por um vidente, segundo investigação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Nós acabamos de conversar sobre esse tema com Eduardo Araújo, advogado especialista em direito criminal, que trouxe luz para a gente aqui, informações importantes acerca dessa situação. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Até uma próxima. É isso aí, são 16h56 agora no horário de Brasília. E hoje a Rádio e TV Justiça fizeram a transmissão da sessão solene de abertura do ano judiciário de 2026. O presidente do STF e também do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, reafirmou o compromisso com a integridade institucional e anunciou que a ministra Carmen Lúcia será relatora da proposta de um código de ética do tribunal, prioridade de sua gestão para maior transparência, responsabilidade e confiança pública. Aspas, reitero o compromisso ético que todos os públicos devem ter no exercício das funções, fecha aspas, afirmou. E assim nós chegamos também ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde. Queremos aqui agradecer especialmente a você, sempre ligado, sempre nos acompanhando. Amanhã tem mais. Sou Walter Lima, fiz a ancoragem aqui do programa, que tem a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo é da Marcela Luiza. Vamos embora, agradecendo especialmente aí a você. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.